Vou te contar algo que pode incomodar muita gente, inclusive você, mas que vai mudar completamente a forma como você vê o sucesso na sua vida. Enquanto todo mundo fica correndo atrás de fórmulas mágicas, cursos caros e segredos dos milionários, existe uma verdade brutal que ninguém quer aceitar. Você já tem tudo o que precisa para vencer, mas provavelmente está usando esse poder de forma completamente errada. A filosofia do sucesso não é sobre ter mais recursos, mais conexões ou mais sorte. É sobre uma reprogramação mental tão simples que parece óbvia, mas tão poderosa que pode transformar sua realidade em questão de semanas. O problema é que sempre nos ensinaram exatamente o oposto do que funciona. Te disseram para ser realista, para não sonhar muito alto, para aceitar suas limitações. Mas e se eu te falasse que essas crenças são exatamente o que está te mantendo preso numa vida medíocre? E se o maior obstáculo entre você e seus sonhos não for falta de dinheiro, tempo ou oportunidade, mas sim uma programação mental que você nem percebe que tem? Napoleão Hill descobriu isso há quase um século, e hoje vou te mostrar como aplicar essa sabedoria de forma prática e imediata. Nos próximos minutos, você vai entender por que pessoas menos qualificadas conseguem resultados extraordinários enquanto os mais preparados ficam patinando no mesmo lugar. Vai descobrir o segredo por trás daquela frase que todo mundo fala mas poucos realmente compreendem: tudo começa na mente. E mais importante, vai sair daqui com um roteiro claro de desenvolvimento pessoal que pode começar a aplicar hoje mesmo, porque diferente de outros métodos que prometem milagres, este aqui funciona com a ciência da sua própria mente. Prepare-se para descobrir a força mais poderosa que existe, aquela que já está dentro de você, esperando apenas para ser despertada. Existe uma verdade que poucos ousam admitir: você se torna exatamente aquilo que acredita ser. Não é magia, não é sorte, é pura ciência mental. Quando alguém se olha no espelho e pensa "sou um derrotado", está programando o próprio cérebro para buscar evidências que confirmem essa crença. É como se a mente fosse um GPS que só conhece um destino: o fracasso. O desenvolvimento pessoal começa quando entendemos que nossa autoimagem não é um reflexo da realidade, mas sim o molde que cria nossa realidade. A coisa mais fascinante é que isso acontece de forma totalmente automática. Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair oportunidades enquanto outras só encontram obstáculos? A diferença não está na sorte, mas na forma como cada uma se enxerga. Quem se vê como vencedor age como vencedor, fala como vencedor, toma decisões como vencedor. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a pessoa que genuinamente acredita no próprio valor transmite uma confiança que é impossível de fingir. Napoleão Hill descobriu isso estudando os maiores milionários de sua época. Todos tinham algo em comum: uma autoimagem inquebrantável. O problema é que a maioria das pessoas vive prisioneira de uma identidade que nem escolheu conscientemente. Cresceram ouvindo "você não é bom nisso", "isso não é para você", "seja realista", e internalizam essas vozes como verdades absolutas. Mas aqui está o segredo que pode mudar tudo: sua identidade não é fixa, ela é apenas um hábito mental que pode ser reprogramado. Quando você começa a questionar essas crenças limitantes e substituir por uma visão mais poderosa de si mesmo, algo extraordinário acontece. Sua mente, que antes trabalhava contra você, passa a trabalhar a seu favor, e é aí que a verdadeira transformação começa a tomar forma. Vou te contar algo que talvez incomode um pouco: existe uma diferença gritante entre seria legal se e eu vou conseguir isso. A grande maioria anda por aí com desejos mornos, daqueles que dependem de aprovação externa, do momento perfeito, ou de uma conjunção planetária favorável. Essas pessoas ficam esperando as condições ideais aparecerem, como se o universo fosse entregar o sucesso de bandeja dourada. O que elas não percebem é que essa postura hesitante já é, por si só, uma decisão, a decisão de permanecer na mediocridade. Essa mentalidade mediana é exatamente o que separa os sonhadores dos realizadores. A filosofia do sucesso nos ensina que existe uma diferença brutal entre ter uma vontade passageira e ter uma determinação que queima por dentro como fogo. Quando você realmente quer algo a qualquer custo, seu cérebro para de procurar desculpas e começa a procurar soluções. A determinação total é como ligar um motor turbo na sua mente. De repente, você passa a enxergar oportunidades onde antes só havia problemas, encontra energia onde antes só havia cansaço. É fascinante como funciona. Quando Elon Musk decidiu que queria revolucionar o transporte espacial, não disse "vou tentar, se der certo". Ele vendeu tudo, investiu até o último centavo e trabalhou 100 horas por semana porque sabia que não havia plano B.
Essa intensidade de propósito é o que Napoleão Hill chamava de desejo ardente. Não é apenas querer, é precisar daquele resultado como se sua vida dependesse disso. E talvez realmente dependa, porque quem vive sem essa determinação total acaba vivendo uma vida pela metade. O interessante é que essa determinação não nasce do nada, ela precisa ser alimentada diariamente. Você pode começar hoje mesmo fazendo uma pergunta simples: o quanto eu realmente quero isso? Se a resposta vier acompanhada de mas, porém, talvez ou quando, você ainda não chegou lá. A determinação total é binária. Ou você tem ou não tem. E quando você finalmente cruzar essa linha invisível, quando genuinamente pensar quero a qualquer custo, algo mágico acontece. Seu cérebro para de sabotá-lo e começa a trabalhar a seu favor. Mas isso só funciona quando você compreende por que tantas pessoas escolhem fazer as coisas pela metade. Olha, se você está gostando desse conteúdo e percebendo que realmente existe uma diferença entre o que te ensinaram sobre sucesso e o que realmente funciona, eu tenho uma proposta para você. Não saia daqui sem antes se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque o que você acabou de descobrir é só a ponta do iceberg. Toda semana eu trago conteúdos profundos sobre desenvolvimento pessoal, estratégias mentais que os grandes vencedores usam e, principalmente, como aplicar a verdadeira filosofia do sucesso na sua vida real. Não é papo furado de coach, é conhecimento baseado em décadas de estudo dos maiores nomes como Napoleão Hill e outros mestres que realmente entenderam como a mente funciona. Se inscreva agora porque nos próximos vídeos vou te mostrar técnicas específicas para reprogramar sua mente, como eliminar crenças limitantes que você nem sabia que tinha, e o passo a passo para construir aquela convicção inabalável que separa os vencedores dos eternos sonhadores. Clica no botão vermelho aí embaixo, ativa as notificações, e vamos continuar essa jornada de transformação juntos. Agora vem comigo que ainda tem muito mais pela frente. Fazer as coisas pela metade é como tentar acender uma fogueira com fósforos molhados. Por mais que você tente, nunca vai pegar fogo de verdade. A mentalidade medíocre é uma das armadilhas mais perigosas do desenvolvimento pessoal porque ela te dá a ilusão de que você está fazendo algo, quando na verdade está só desperdiçando energia. É como aquela pessoa que vai na academia 3 vezes no mês e reclama que não está vendo resultado, ou que lê meia página de um livro de negócios e espera virar empreendedor. O universo tem uma regra bem simples: ele só entrega resultados completos para quem se dá por completo. A coisa mais frustrante é que quem faz as coisas pela metade geralmente trabalha mais do que quem se dedica completamente. Parece um paradoxo, mas não é. Quando você se compromete 100%, sua mente para de ficar dividida entre fazer e não fazer, entre tentar e desistir. Toda sua energia mental se concentra na solução, não no conflito interno. Pense no Jeff Bezos quando criou a Amazon. Ele não disse vou tentar vender alguns livros online nas horas vagas. Ele largou um emprego estável em Wall Street e se mudou para o outro lado do país porque sabia que sucesso pela metade não existe. Napoleão Hill observou isso em todos os grandes milionários entrevistados por ele. Eles não tinham planos de contingência porque sabiam que ter um plano B é a receita perfeita para nunca precisar do plano A. O problema é que nossa sociedade glorifica o equilíbrio e demoniza a obsessão saudável. Te dizem que é perigoso colocar todos os ovos numa cesta, mas esquecem de mencionar que os maiores sucessos da história nasceram exatamente dessa loucura de apostar tudo numa única visão. Claro que isso assusta, porque quando você para de fazer as coisas pela metade, não tem mais desculpas prontas para o fracasso. É aí que você descobre uma verdade libertadora: o sucesso não começa nas suas ações, mas muito antes disso, lá no lugar onde tudo realmente nasce. Aqui está o segredo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para descobrir. Tudo, absolutamente tudo, que existe no mundo físico nasceu primeiro como uma ideia na mente de alguém. O smartphone que você está usando, a cadeira onde está sentado, até mesmo a cidade onde você mora, tudo começou como um pensamento. A filosofia do sucesso nos revela que nosso espírito é como uma fábrica invisível que trabalha 24 horas por dia, produzindo a matéria-prima da nossa realidade. Quando você entende isso de verdade, percebe que não é vítima das circunstâncias, mas sim o arquiteto da sua própria experiência. O fascinante é que sua mente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Por isso que atletas olímpicos passam horas visualizando suas performances antes de competir. Eles sabem que o cérebro treina mesmo quando o corpo está parado. Steve Jobs tinha essa compreensão profunda. Ele via produtos que ainda não existiam com tanta clareza que conseguia descrevê-los em detalhes para sua equipe. Não era delírio, era programação mental avançada.
Napoleão Hill chamava isso de faculdade da imaginação criativa, a capacidade de transformar pensamentos em coisas tangíveis através da força da convicção. A questão é que a maioria das pessoas usa esse poder criativo de forma inconsciente e, pior ainda, de forma negativa. Ficam o dia inteiro alimentando a mente com cenários de fracasso, preocupações e limitações. É como ter a máquina mais poderosa do universo nas mãos e usar ela para fabricar problemas. Mas quando você finalmente assume o controle consciente desse processo, quando decide deliberadamente que tipo de intenção vai plantar no seu espírito, algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de ser um espectador da vida e vira o diretor do filme, mas isso só funciona quando você desenvolve uma qualidade específica que separa os sonhadores dos realizadores. Existe uma lei universal que poucos compreendem. Você precisa acreditar no resultado antes dele se materializar na sua realidade. Isso vai contra tudo o que nos ensinaram na escola, onde só acreditamos no que vemos e tocamos. Mas os grandes realizadores da história descobriram um segredo poderoso. A fé é literalmente uma força criativa, não apenas um sentimento bonitinho dos atos religiosos aos domingos. Quando Walt Disney visualizou a Disneylândia, ele não tinha dinheiro, não tinha terreno, não tinha apoio dos investidores, mas tinha uma convicção tão sólida que conseguiu transmitir essa visão para milhares de pessoas. A filosofia do sucesso nos ensina que essa convicção de que conseguirá infalivelmente não é opcional, é o combustível que move montanhas. O interessante é que essa convicção não pode ser fingida nem forçada. Ou você tem ou não tem, e quando você realmente tem, todo mundo ao seu redor sente. É como se você emanasse uma energia diferente que faz as pessoas quererem apostar em você. Pense na Oprah quando começou, uma jovem negra, pobre, abusada na infância. Todas as estatísticas jogavam contra ela. Mas ela tinha algo que não aparece nos gráficos, uma certeza interna de que estava destinada a algo maior. Napoleão Hill descobriu que todos os milionários que ele estudou tinham essa característica em comum. Eles sabiam que iam conseguir muito antes de ter qualquer evidência externa. Não era arrogância, era programação mental baseada numa convicção profunda. A grande pegadinha é que nossa mente lógica vai sempre tentar sabotar essa convicção com evidências do mundo físico. Vai mostrar sua conta bancária, sua idade, sua falta de conexões, suas tentativas anteriores que não deram certo. Mas aqui está o pulo do gato. Essas evidências são apenas reflexos das suas convicções passadas, não limitações do seu futuro. Quando você consegue manter uma convicção inabalável mesmo diante das provas contrárias, você acessa um poder que vai muito além da lógica comum. É nesse momento que você começa a entender por que nem sempre são os mais inteligentes ou mais fortes que chegam ao topo. Aqui está uma das maiores ironias da vida. Os cemitérios estão cheios de pessoas que eram as mais inteligentes da turma, e as prisões têm alguns dos indivíduos fisicamente mais fortes do planeta. Se força e inteligência fossem garantia de sucesso, o mundo seria completamente diferente. A verdade inconveniente é que essas qualidades, por si só, podem até atrapalhar. O cara super inteligente às vezes fica preso na paralisia da análise, calculando riscos eternamente enquanto menos capaz já saiu fazendo e aprendendo na prática. Napoleão Hill percebeu isso ao estudar Andrew Carnegie, o homem que não era o mais brilhante nem o mais forte, mas tinha uma persistência que cansava qualquer concorrente. A questão é que força e esperteza podem virar muletas psicológicas. O intelectual pensa: sou tão inteligente que posso dar uma de malandro e encontrar um atalho, enquanto o forte acredita que pode resolver tudo na base da imposição. Ambos perdem de vista algo fundamental: o sucesso é uma maratona de persistência, não uma corrida de velocidade. Você já deve ter conhecido alguém que era o gênio da escola e hoje está numa vida comum, enquanto aquele colega mediano virou empresário bem-sucedido. A diferença não estava no QI ou na força física, mas na capacidade de manter o foco quando as coisas ficaram difíceis. O desenvolvimento pessoal nos mostra que características como disciplina, persistência e resiliência superam talento natural na grande maioria dos casos. O que realmente separa os vencedores dos perdedores não é o que eles têm de especial, mas o que eles fazem de forma consistente quando ninguém está vendo. Enquanto os fortes e espertos ficam esperando a oportunidade perfeita que faça jus ao seu talento superior, os persistentes saem construindo tijolo por tijolo. É como a diferença entre um fogo de artifício e uma usina hidrelétrica. Um faz barulho e chama atenção, o outro gera energia constante que move cidades inteiras. E essa energia constante vem de algo muito mais poderoso que músculos ou neurônios.
Existe uma força no universo mais poderosa que qualquer tecnologia, mais valiosa que qualquer recurso financeiro, mais transformadora que qualquer habilidade técnica: a crença genuína em si mesmo. Não estamos falando daquela autoestima inflada de coach motivacional, mas sim de uma certeza profunda, quase espiritual, de que você vai conseguir o que se propôs a fazer. É o tipo de convicção que faz você levantar da cama mesmo quando tudo parece impossível, que te dá energia quando deveria estar exausto, que encontra caminhos onde outros só veem muros. Napoleão Hill observou que todos os grandes vencedores tinham essa chama interna acesa, repetindo para si mesmos: eu conseguirei. Não como um mantra vazio, mas como uma verdade inquestionável. A mágica acontece quando essa crença se torna tão sólida que influencia tudo ao seu redor. Sua postura muda, sua voz ganha autoridade, suas decisões ficam mais assertivas. As pessoas começam a acreditar em você, porque você realmente acredita em si mesmo, e isso cria um ciclo poderoso de oportunidades e apoio. Pense no Silvio Santos construindo o SBT. Ele não tinha a menor ideia de como administrar uma emissora de TV, mas tinha uma crença inabalável de que conseguiria. Essa convicção era tão contagiante que conseguiu reunir uma equipe disposta a aprender junto com ele. A filosofia do sucesso nos revela que quando você genuinamente acredita no seu potencial, o mundo inteiro conspira para provar que você está certo. O mais fascinante é que essa crença se alimenta de si mesma. Quanto mais você age baseado nela, mais evidências positivas você coleta, o que fortalece ainda mais sua convicção. É como uma bola de neve de sucesso que cresce a cada vitória, por menor que seja. Mas aqui está o segredo que fecha o ciclo. Essa crença não nasce do nada. Ela precisa ser plantada, regada e cultivada todos os dias. E o primeiro passo é tomar uma decisão consciente de abandonar as dúvidas que te aprisionam e abraçar completamente a ideia de que sim, você tem tudo o que precisa para conseguir. Porque no final das contas, quem cativa a vitória não é quem tem mais vantagens, mas quem mantém viva a chama da crença mesmo quando todos os ventos sopram contra. E aí, depois de tudo que conversamos aqui, me responde uma coisa: você vai continuar sendo refém daquelas vozes que te dizem que você não é capaz, ou vai finalmente assumir o controle da narrativa da sua vida? Porque olha só, conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Todo esse conteúdo sobre a filosofia do sucesso que você acabou de absorver só vai fazer diferença se você realmente aplicar, se você parar de ser espectador e virar protagonista da sua própria história. A pergunta que não quer calar é: qual vai ser sua primeira ação hoje para colocar em prática essa reprogramação mental? Vai continuar alimentando pensamentos de derrota ou vai plantar a semente da convicção "eu conseguirei" na sua mente? Porque eu garanto para você, daqui a um ano, você vai estar numa posição completamente diferente. A única questão é se vai ser melhor ou pior que hoje. E essa escolha é 100% sua, agora mesmo, neste exato momento. Se esse conteúdo realmente tocou em algo dentro de você, se você sentiu aquele clique de reconhecimento, então faz o seguinte: se inscreve nesse canal agora e ativa o sininho, porque toda semana eu trago mais estratégias profundas de desenvolvimento pessoal que podem revolucionar sua vida. Não deixe isso passar despercebido. Seu eu do futuro vai te agradecer por ter tomado essa decisão simples, mas transformadora. Napoleão Hill sempre dizia que pequenas ações consistentes geram grandes resultados. E se inscrever aqui é sua primeira vitória rumo à vida que você realmente merece viver. Clica aí embaixo, ativa as notificações, e vamos juntos nessa jornada de transformação. Eu te espero no próximo vídeo.